Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz gloriosa, maravilhosa de Deus. Efésios capítulo 4, verso 18, capítulo 20, verso 21 e verso 30. Então vamos ler hoje Efésios capítulo 4, verso 18, 21 e 30. Sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, assim como a realidade está em Jesus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 18, 17 ao 32, mostra de maneira muito pormenorizada o dispensar divino da Trindade divina no viver dos crentes. Esse viver está relacionado com coisas como não roubar os outros e não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Verso 28, verso 26. Embora sejamos um grupo de pessoas que foram mescladas e entremescladas com Deus, ainda é necessário este tipo de exortação no que diz respeito ao nosso viver. Não é fácil ter o tipo de vida que condiz, apoia, sustenta e proporciona todos os elementos, fatores e essências necessárias para a edificação do corpo orgânico de Cristo. Não basta ter meramente conferências maravilhosas e empolgantes. É necessário cuidar do nosso viver de maneira adequada. Em Efésios 4, 17 e 32 a 32, há 3 versículos importantes que mostram o dispensar divino da Trindade divina. A partir desses 3 versículos, vemos que o dispensar divino da Trindade divina é a base para o nosso viver diário. O primeiro é o versículo 18, que menciona estar separado da vida de Deus. Estar separado da vida divina é um assunto sério. A vida de Deus é para suprir os seus filhos com as suas riquezas no seu dispensar divino. O segundo versículo relacionado com o dispensar divino é o versículo 21, que fala da realidade que está em Jesus. A realidade que está em Jesus é simplesmente o aspecto prático da vida de Deus, ou seja, praticar a vida de Deus vivida por Jesus na terra. Na vida diária de Jesus, conforme relatada nos evangelhos, havia algo muito real, e isso era a vida divina de Deus tornada real e praticada como realidade na humanidade de Jesus. Essa realidade que está em Jesus é para infundir nos crentes com o viver piedoso de Cristo na sua humanidade. O terceiro versículo acerca do dispensar divino é o versículo 30, que nos admoesta a não entristecer o Espírito Santo em quem fomos selados. Esse Espírito é o Espírito que sela. Ele é até mesmo a tinta que sela, com a qual todos nós fomos selados. O conteúdo, os elementos e a essência da tinta que sela são a vida divina mais a humanidade prática de Jesus. Esse selar nunca pode tornar-se seco, permanece sempre úmido. Enquanto está úmido, ele nos satura e impregna com o Deus triuno. A vida de Deus, a realidade em Jesus
e o selar do Espírito são as três fontes do dispensar divino. Aparentemente, Paulo escreveu uma coisa comum, mas dentro dessas palavras comuns, ele colocou os elementos e os fatores maravilhosos da Trindade divina. A vida do Pai, o viver do Filho, na sua humanidade e o selar do Espírito. A vida provém do Pai. Essa vida tem de se tornar a realidade no nosso viver diário. E essa realidade está em Jesus. Essa realidade é o aspecto prático da vida do Pai. Torna-se a tinta que sela, que é o Espírito Santo. Enquanto sela, a tinta satura, impregna e encharca com a vida divina no aspecto prático da vida diária de Jesus, tornando-nos uma cópia da vida de Jesus, que é o aspecto prático da vida do Pai. Temos a vida do Pai em nós. Também temos um modelo e um exemplo, que é a vida de Jesus, na sua humanidade. Essa vida na sua humanidade é simplesmente o aspecto prático da vida divina, vista nos 4 evangelhos. Além disso, temos a tinta que sela, que é constituída pela vida divina e pelo viver humano de Jesus. Esse selar está sempre úmido. Ele sela, satura e nos impregna, capacitando-nos a viver uma vida diária que é adequada para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Jesus é o Senhor.